Hoje eu quero levar você à reflexão sobre o que é pecado. Na Bíblia, o pecado é apresentado de duas maneiras. Primeiro, é a transgressão da lei. Primeira carta de João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Em segundo lugar, a Bíblia deixa claro que o pecado faz parte da natureza humana. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Em primeiro lugar, a gente descobre então que pecamos quando não cumprimos a lei de Deus, ou seja, quando mentimos, roubamos, cometemos adultério. E em segundo lugar, a gente percebe que desde o primeiro pecado acontecido lá no Éden, a natureza humana tem se degradado. A gente tem vivido em um estado de entropia física e espiritual. O homem que antes era parecido com Deus, o homem que era perfeito em seus caminhos, ficou completamente mudado. Uma mudança para pior. E a prova disso é que a gente vive em constante conflito, tendo dificuldades, inclusive, para gerenciar as nossas próprias escolhas, a nossa própria vida. A gente se vicia em coisas ruins, gostamos de comer o que é prejudicial à saúde, cultivamos relacionamentos deficientes, relacionamentos tóxicos. Nós, por vezes, somos tóxicos, egoístas, pensamos somente no nosso prazer. Quem sabe a gente promete 1 milhão de vezes que vamos mudar, mas não mudamos. São consequências do pecado. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 24: o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Somos escravos de fazer o que não queremos. Por mais que vivamos prometendo que vamos melhorar, acaba se tornando natural o pecado. Acaba se tornando antinatural o não pecar. Isso demonstra a nossa escravidão. Nós, hoje, todos os seres humanos, nascemos escravos do pecado. Qual seria a saída? De onde virá o nosso socorro? De onde vem o nosso perdão? A nossa oportunidade de salvação, de conversão? Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O nosso perdão, a nossa salvação está somente na graça de Jesus. E o que significa perdão? Falamos aqui de pecado, mas o que significa perdão? Perdão, em início de conversa, significa uma grande perda. Isso aí, uma perda grande. Sabe então por que é tão difícil de a gente perdoar? É difícil também de a gente aceitar o perdão, porque perdão significa perda. E aí quando você escolhe então perdoar alguém, você está escolhendo perder. Quando você aceita o perdão, você está de alguma forma fazendo alguém perder algo. Quem sabe perder o seu ego, perder o direito de algo que adquiriu, ou quem sabe a sua dignidade. Jesus mostrou o verdadeiro sentido do perdão. Deixou o céu, deixou sua glória, desceu para viver nesta terra como um de nós, mas sem pecado. E aqui então deixou a sua própria vida em favor de cada um de nós. Ele nos entrega a sua inocência e nós, em troca, entregamos a nossa culpa. Você hoje está preparado para receber o perdão que vem do céu? Para isso é necessário arrependimento. O pastor Fernando Iglesias, ele conta no guia de estudos Princípios a seguinte história. No tempo em que eu era menino, detestava quando minha mãe me batia, quando ela me disciplinava, quando ela me colocava de castigo. Às vezes,
ela me chamava para conversar. E ali queria então explicar tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha feito de errado e por que aquilo não deveria mais ser realizado. Isso era pior ainda, porque em meio a essa conversa, eu sabia que lá no final teria de pedir desculpas. No início da conversa, eu sentia a raiva da minha mãe, mas depois a raiva diminuía até que sumia e o amor por ela aumentava ainda mais. Pedir perdão, reconhecer o nosso erro, a gente bem sabe, é incômodo, é chato, pode ser humilhante, é ao mesmo tempo uma decepção para nós mesmos sobre a nossa pessoa. É uma experiência frustrante. Você já percebeu como é difícil se perdoar, reconhecer o seu erro, se arrepender e perdoar outras pessoas? Quero trazer para você aqui o exemplo de Pedro, que está em Mateus 26, 75. Diz assim: Pedro, depois de negar a Cristo, se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Em primeiro lugar, quando a gente erra, quando a gente percebe que errou, a gente tem um sentimento controverso, um sentimento de decepção, frustração, remorso. Mas a partir disso, nós precisamos dar um segundo passo, que é reconhecer e decidir não mais cometer o erro que nós cometemos. Se a gente ficar apenas no remorso, isso pode nos levar para uma depressão, pode nos levar para um futuro trágico. A gente percebe isso, por exemplo, na história da traição de Judas. Ele também traiu a Cristo, assim como Pedro. Entretanto, Mateus 27, 3-5 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e, saindo, foi e enforcou-se. Você já deu o primeiro passo? Sentiu tristeza? Percebeu a sua culpa? Agora é preciso decidir não mais cometer o erro. É necessário pedir perdão. E por fim, que o Espírito Santo realize a conversão do nosso coração. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Conversão é obra do Espírito Santo e vai produzir então a mudança tão necessária nesse processo todo de, após termos cometido um pecado, nós reconhecermos esse erro, nos arrependermos, pedirmos perdão e então providenciarmos a conversão. Existe hoje alguma coisa que te separa de Deus? Algum pecado escondido que precisa ser confessado e abandonado? Você já experimentou a conversão em sua vida? Deus quer tocar o seu coração. Não amanhã, depois de amanhã. Ele quer tocar agora. Ele quer te dar o verdadeiro sentido para a palavra arrependimento, para a palavra perdão. Então, ore, confesse seus pecados, peça a Deus que lhe dê uma nova natureza. Salmo 32:5: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu gostaria hoje de encerrar com uma oração com você. Senhor nosso Deus, esteja com os nossos ouvintes, esteja com cada um de nós. Nós não queremos ser escravos do pecado, tal como nós nascemos, tal como nós viemos a este mundo pecaminoso, a este mundo cheio de trevas e dificuldades. Nos ajude a reconhecermos os nossos erros, a nos arrependermos, a nos abraçarmos em Teu perdão e, a partir disso, recebermos a conversão que vem do Espírito Santo. Nós oramos, não que nós mereçamos alguma coisa, mas somente pelos méritos de Cristo que morreu em nosso favor na cruz. Amém. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quinta, dia 4 de agosto de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e a gente deve se reencontrar amanhã em mais um programa, se Deus assim permitir. Até lá.